E aí, pessoal, tudo bem? Sou eu novamente, eu tô bem gripado hoje, mas eu não posso deixar vocês sem vídeo. E hoje eu vou fazer um react do O Misterioso Iceberg do Espaço, tá? Eu espero que vocês gostam. Eu não vou gostar tanto assim, porque eu tenho um pouco de cagaço de espaço. Sim, caso vocês não saibam, eu tenho uma fobia de espaço. Eu não sei qual que é o nome da fobia, eu acho que é astrofobia, alguma coisa desse tipo. E eu realmente tenho um pouquinho de cagaço, então eu acho que esse iceberg vai ser legal pra vocês, mas pra mim vai ser um pouquinho meio. Enfim, o bom de ter essa fobia é que eu nunca vou precisar me preocupar com nada disso, porque eu vivo na Terra, né? Mas assim, ai, a Terra tá no espaço, tá? Mas eu provavelmente nunca na minha vida vou sair da Terra. Se um dia eu sair, eu vou ter sérios problemas. Mas enfim, até onde eu não sair, tá tudo certo, tá tudo em paz. Vamos assistir esse vídeo aqui para nós ver o que que nos aguarda sobre os mistérios do espaço, espaço sideral. Por sinal, vocês estão gostando desse tipo de vídeo agora? Que eu tô deixando a webcam bem aqui no cantinho. Eu espero não estar atrapalhando, eu acho que na verdade chega até a ser melhor deixar a webcam bem aqui no cantinho, porque daquele jeito também ficava focando mais em mim do que no vídeo, mas se bem que é um react, eu não sei. Me falem depois aí o que que vocês acham, tá? Valeu. Ó a musiquinha do R4. Essa musiquinha. Eu amo essa música na moral, velho. Pelo amor de Sejam Deus. bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No Lá vídeo de vem. hoje estaremos explorando um tópico Semideus, hein? Um canal bom pra caramba. Se inscreva lá no canal desse cara aí. Canal top. que foi bastante pedido por vocês, pelo menos desde que eu lancei o iceberg sobre o oceano, que no caso é o iceberg sobre o espaço. Aqui não falaremos necessariamente Ai. de mistérios envolvendo o espaço, mas sim de vários fatos sobre o cosmo que pelo menos eu julgo ser interessante. E novamente, esse vídeo não será baseado em um único iceberg, mas sim em alguns que eu encontrei pela internet, Tá. mais alguns tópicos que eu mesmo decidi acrescentar. E os links dos icebergs que foram usados nesse vídeo estarão aí embaixo na descrição. E agora, sem mais Ai, explicações, meu Deus do vamos céu, que ela conhecer o misterioso iceberg do Jesus espaço. Cristo. Dá um nervoso de umas coisas dessas, pelo amor de Deus. Sinal WOW. Esse é o nome dado a um sinal vindo do espaço captado pelo projeto SETI, sigla em português para Busca por Inteligência Extraterrestre, em 15 de agosto de 1977. O sinal de rádio foi captado através de um radiotelescópio conhecido como Big Ear, localizado na Universidade Estadual de Ohio, e ele foi identificado após alguns dias depois da sua captação pelo astrônomo Jerry Eman, que ao identificar o sinal ficou tão espantado que ele circulou a série de números que o representava e escreveu a expressão WOW ao lado dessa série de números. Expressão essa que deu o nome ao sinal, que durou cerca de 72 segundos. E depois desse incidente, algo parecido nunca mais foi captado. Tá. Tá certo. Ok, tá bom. Hoje existe a hipótese que esse sinal teria vindo da constelação de Sagitário, e Uhum. também ele é considerado o mais próximo de um contato extraterrestre que a humanidade já teve. Meu Apesar Deus. de não saber ao Se isso é o mais próximo, eu tenho dó dos caras que é teórico da conspiração, viu? Pelo amor de Deus. Os caras ouvem uns ruídos de Nárnia, do além. Entendeu? Meu Deus do céu. certo qual é a origem desse sinal e o seu Nossa significado, e Deus. se ele foi realmente gerado por alguma civilização extraterrestre, apesar de existir essa possibilidade. Alpha Centauri. Alpha Centauri é o sistema solar mais próximo de nós, tendo uma das suas estrelas conhecida como Próxima Centauri. Próxima Centauri. Por que Centauri? Gente, eu voltei por causa da gripe, tá sendo um pouquinho difícil gravar esse vídeo. Enfim, vamos continuar.
Valorizem, deem like, por favor. Isso é tudo pra vocês não ficar sem vídeo. A cerca de 4 anos-luz do nosso sistema solar, sendo considerada uma anã vermelha. Se sabe que pelo menos um planeta orbita Próxima Centauri, sendo ele o planeta que foi nomeado como Próxima Centauri b, também considerado o exoplaneta mais próximo da Terra. E, curiosamente, os astrônomos consideram que Próxima Centauri b está localizado na zona habitável de sua estrela, ou seja, existe a possibilidade de Próxima Centauri b ser capaz de comportar vida, tendo um tamanho parecido com o da Terra, sendo um pouco maior, potencialmente sendo um planeta rochoso. E dado a proximidade com a sua estrela, um ano em Próxima Centauri b dura cerca de 11 dias terrestres. Agora calcula aí quantos anos você teria lá. Mas Meu ainda não se Deus. sabe se esse planeta possui uma atmosfera, por exemplo, nem mesmo se ele possui água. É, Afinal, o planeta foi descoberto bem recentemente, em 2016, tendo até um possível planeta próximo a ele, que foi nomeado como Próxima Centauri C, que ainda não se tem confirmação exata da sua existência. cara, que criatividade do caramba, né? Próximo Centauri B, C, próximo Centauri. Os caras só deu Ctrl C, Ctrl V nos nomes e colocaram um alfabeto na frente. Pelo amor de Deus, nem pra colocar, sei lá, pepino no nome do bagulho. É a mesma coisa, tipo, literalmente a mesma coisa. E você também pode Não visitar esse tem sistema em criatividade, velho. Starfield, se alguém Parece eu, sei lá, nomeando minhas pastas do navegador, tipo, fotos novas, fotos de ontem, tá ligado? Não tem criatividade, meu Deus. Com todo respeito aí aos astrônomos aí, mas vamos se esforçar um pouquinho mais nos nomes, né? ainda joga esse jogo. Kepler 442b. E falando de exoplanetas, um dos mais comentados é o Kepler 442b, já que ele é um dos planetas mais populares em que existe a possibilidade dele ser habitável. Kepler 442b é considerado uma superterra, já que ele tem mais que o dobro da massa do nosso planeta, e ele foi descoberto em 2015. Ele é potencialmente um planeta rochoso, assim como a Terra, e lá o ano dura cerca de 112 dias. Porém, Kepler 442b orbita uma estrela anã laranja ou uma estrela tipo K, chamada Kepler 442, que está a cerca de 1120 anos-luz da Terra, localizada na constelação de Lyra, um pouco mais longe que Próxima Centauri, então esse é um pouco mais difícil de chegar. Mas existem outros planetas que também foram identificados pelo mesmo telescópio, o telescópio espacial Kepler, que também possivelmente podem suportar vida, como o Kepler 10c e o Kepler 186f. Cara, uma coisa que eu percebi, tipo, ele realmente falou que tá 1120 anos-luz de distância da Terra. Isso me lembra do filme do Interestelar, né? Que os caras tiveram que ir pra outros planetas lá e tal, e eles tiveram que entrar dentro do buraco negro. É uma hipótese interessante, mas ninguém nunca entrou dentro de buraco negro pra saber o que que acontece, né? Nem sei se um dia eu vou entrar. Então, assim, meio complicado, né? Vai que os caras entram em 4 pessoas, depois vira super-herói e aí começa a ter um monte de problema no mundo. É uma coisa meio assim que eu acho que é melhor a gente não arriscar. O paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi é o nome dado à contradição gerada pelo fato de, apesar de nunca termos entrado em contato com vida extraterrestre, matematicamente é bastante improvável que não exista vida fora da Terra, sendo que nós não temos nem sequer evidências concretas que civilizações extraterrestres existam. O nome do paradoxo é uma homenagem ao físico italiano Enrico Fermi, que durante os anos 50 conversava com seus colegas sobre essa contradição. Dada o tamanho do universo, seria esperado que em algum momento uma civilização extraterrestre entrasse em contato com nós, mas por algum motivo isso ainda não aconteceu. E com base nesse paradoxo, surgiram milhares de respostas para ele. Umas mais consideradas do que as outras, é claro, mas ainda assim existem várias explicações, indo de Chat, vocês conhecem esse chat não, né? Porque eu não tô numa live. Enfim, pessoal, vocês conhecem aquela hipótese da floresta negra? É uma ideia interessante, tá? Não sei se vocês já colocaram aí nos comentários, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre, ou quiserem ver um vídeo falando sobre. Dizem que basicamente nós seres humanos são tão medíocres, cruéis e babacas que, tipo, os ET basicamente não querem contato com nós por causa disso. Pelo menos se eu entendi bem, é isso aí que eles estão falando. E assim, é uma hipótese bem válida. Isso também me lembra aquela ideia lá de um vídeo lá vendo no Instagram
de um humano e um alienígena falando assim: Ah, não sei o que, mano, vocês conhecem Jesus? O alienígena pergunta, né? Vocês conhecem Jesus? Aí o humano falou: Sim, a gente conhece Jesus, sim. Pô, aí o alienígena fala: Cara, Jesus é muito da hora, mano. Jesus, todo mês ele tá lá no nosso planeta. E no mês e aí no planeta de vocês, como é que funciona? Ah, ele veio uma vez só, mas faz, sei lá, 2026 anos que ele não voltou mais. Aí o alienígena falou: 2026 anos que ele nunca mais voltou e tal. Pô, o que vocês fizeram pra ele? Pra ele não querer mais voltar? Vocês fizeram alguma coisa? É uma hipótese interessante aí, tá? Por que que não teve contato com vida extraterrestre, tá? Vai que os alienígenas tá fechadão com Jesus e assinaram um acordo lá, ó, não vamos misturar com essa gentalha aí, não. Aí, ó, pra vocês aí pensarem sobre. Pensem sobre isso, tá? Explicações mais simples, como a que diz que o universo é grande demais, logo fazer grandes viagens cruzando o universo seja algo que nenhuma civilização desenvolveu ainda, ou a que diz que vida inteligente é extremamente rara no universo, sendo que a vida em si pode ser abundante, porém os planetas que abrigam vida inteligente são bem escassos e muito Hum, difíceis de encontrar, podendo até ser que a raça humana seja uma das primeiras civilizações complexas do universo, mas também existem explicações até mais conspiratórias e complexas, como a clássica que diz que os aliens já fizeram contato conosco, porém os governos acobertam isso. Além de uma das hipóteses mais comentadas que tentam explicar o paradoxo, que foi chamada da hipótese do jardim zoológico, que é de certa forma até que bem assustadora. Ela diz que civilizações extraterrestres não só têm a capacidade de entrar em contato com a Terra, mas já sabem da nossa existência. Porém, eles escolhem não se revelar para nós para não perturbar ou impactar o nosso próprio avanço tecnológico. Ou seja, eles nos observam de longe, possivelmente esperando o momento em que a nossa tecnologia avance a um ponto em que eles acreditam que seja a hora de se revelarem. E se eu não me engano, isso foi exatamente o que aconteceu na lore de Star Trek, mas eu posso estar enganado. Isso inclusive pode ser considerado algo semelhante com uma prática usada na Terra para preservar comunidades isoladas presentes aqui, como é o caso de povos não contatados que habitam a Amazônia, por exemplo, onde é estritamente proibido de alguém de fora entrar em contato com eles. Mas é claro que existem várias outras hipóteses para solucionar o paradoxo de Fermi. Algumas são bem mais filosóficas e eu não me considero a melhor pessoa para explicá-las. Mas de qualquer forma, vamos voltar a explorar novamente o paradoxo mais fundo no iceberg. e eu acho que aquela hipótese da Floresta Negra é bem interessante, tá? Não sei vocês, mas eu acho interessante essa ideia de que os aliens não têm interesse em falar com a gente porque a gente é cruel demais pra poder conversar. Então ele fala: opa, esses caras aí não batem muito bem na cabeça, melhor nós não entrar em contato, não. Nebulosas. Não, esse não é o nome de uma personagem da Marvel, mas sim nuvens interestelares compostas principalmente de gás que podem se estender por centenas de anos-luz que podem ser encontradas por todas as regiões da galáxia, inclusive em galáxias além da Via Láctea. E elas são consideradas regiões de formação de estrelas, já que nelas os gases e outros elementos se amontoam para posteriormente formar estrelas e até planetas. A nebulosa mais próxima da Terra é a nebulosa de Helix, que está localizada a mais ou menos 700. Caraca, que bagulho bonito do caramba, né? Realmente parece um olho mesmo, se você parar pra analisar. Uma íris aqui, um centro, realmente faz bastante sentido. Anos-luz de distância. E as nebulosas também são conhecidas pelas imagens que foram recuperadas delas e dos nomes bem criativos que são dados a elas, como é o caso da nebulosa de Águia, localizada na constelação de Serpente, a 7.000 anos-luz de distância, que é conhecida por uma fotografia tirada no interior da nebulosa que foi chamada de os Pilares da Criação. Foto essa tirada Pilares da criação. Fundamento da criação. Tempo e espaço além da
Compreensão. Pelo telescópio Hubble Tá, em parei. 1995. Mas temos outros casos, como por exemplo a nebulosa Quer estar bem ao lado de Deus. Olho de Gato, localizada na constelação de Dragão a mais de 3.000 anos-luz da Terra. A nebulosa Cabeça de Bruxa, localizada na constelação de Eridanus a 900 anos-luz da Terra. E a clássica nebulosa Olho de Sauron, que ganhou esse nome em homenagem ao vilão de Senhor dos Anéis. Porém, o seu nome oficial é M142. Ela está localizada na constelação de Sagitário a 10.000 anos-luz da Terra. E saindo um pouco de nebulosas, mas ainda falando de coisas com nomes. Gente, como é que você usa um negócio desses não sente um pouco de calafrio, mano? Imagina você tá, tipo, literalmente só com uma roupa de astronave, sei lá, uma roupa de espaçonave e tal. E tu tá olhando pro lado, tu vê esse bagulho desse aí. Não usuais, temos Cê é uma louco, não galáxia compensa. conhecida popularmente como a Galáxia Sombreiro, devido à sua forma que lembra aqueles chapéus mexicanos. Pelo fato dela ser uma outra galáxia, ela está bastante longe da Terra, estando a cerca de 28 milhões de anos-luz Ah, que daqui. nada, mó Seu nome pertinho. oficial, porém, é Messier 104, sendo considerada uma Do galáxia lado. em espiral. Do E ainda lado. temos uma outra galáxia com um nome diferente, a Galáxia do Girino, que tem esse nome graças a uma trilha de estrelas que desce da galáxia, que mede aproximadamente 280.000 anos-luz, que faz parecer que a galáxia tem uma espécie de rabo. Essa está a 420 milhões de anos-luz da Terra. A primeira fotografia do espaço. Essa imagem que vocês estão vendo é considerada a primeira fotografia do espaço, que foi tirada em 24 de outubro de 1946, através de um foguete não tripulado chamado V2 número 13, lançado pelo exército americano, voando até 105 km do solo. Mas não temos só essa foto, já que na verdade o foguete fez uma gravação em vídeo que foi recuperada, mostrando ele chegando até o espaço e revelando parte da curvatura da Terra. Essa gravação está presente em uma reportagem feita na época e está Meu disponível Deus. hoje para ser vista. Uma fotografia completa da Terra só foi tirada alguns anos depois, em 11 de dezembro de 1966, pelo satélite ATS-1. E a primeira fotografia colorida da Terra foi tirada um ano depois, em agosto de 1967, pelo satélite Dodge. E algo interessante é que a primeira gravação da rotação completa do planeta aconteceu em 11 de dezembro de 1990, filmada pela nave não tripulada Galileu. E é essa gravação que vocês estão vendo de fundo. O vazio de Bootes. Esse é o nome dado à região mais vazia do universo conhecido. O vazio de Bootes consiste em uma região esférica com cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro, com apenas 60 galáxias dentro desse círculo. Quando nessa região era esperado pelo menos 'Só 60? 2.000 galáxias 2.000? Meu Deus. estivessem localizadas lá. O vazio foi descoberto em 1981 pelo astrônomo Robert Kirshner, e até hoje não se sabe ao certo por que essa região do espaço é tão vazia, podendo ter surgido a partir da fusão de diversos vazios menores. Inclusive, uma imagem bastante usada para se referir ao vazio de Bootes é essa que você está vendo, que não é uma fotografia da região, mas sim de uma nuvem molecular conhecida como Barnard 68, mas que já foi considerada por muito tempo como um grande vazio no espaço. Essa nuvem molecular está a 500 anos-luz de distância da Terra, enquanto o vazio de Bootes está a mais de 700 milhões de anos-luz daqui. E o seu nome vem da constelação onde o vazio está localizado, a constelação de Bootes. Que é isso? Hoje à noite.
A esfera de Dyson. A esfera de Dyson é o nome de uma mega estrutura hipotética pensada pelo físico inglês Freeman Dyson, como uma consequência lógica da busca por fontes de energia em uma civilização extremamente avançada. A esfera de Dyson seria uma grande estrutura que seria colocada em torno do Sol para absorver parte ou toda a sua energia, com o intuito de abastecer uma sociedade futurista com uma alta demanda de energia. Dyson desenvolveu a ideia da esfera se inspirando em uma história de ficção científica chamada Star Maker, escrita em 1937 pelo autor britânico Olaf Stapleton, que descreve uma sociedade alienígena que se utiliza dessa tecnologia. E Dyson também afirma que a sua esfera seria uma forma de encontrar vida extraterrestre Nossa, que negócio bonito, velho. Pelo amor de Deus. no espaço, já que segundo ele, provavelmente só. alguma civilização avançada já teria desenvolvido a esfera de Dyson, que teria sido construída ao redor da sua estrela. E a esfera de Dyson não foi a única mega estrutura proposta para ser construída no espaço. Tá, mas você ia fazer com qual metal um bagulho desse? Porque literalmente, eu imagino que qualquer coisa que ficar perto do sol vai derreter, fritar em instantes, né? Tem algum metal que dá pra colocar ali em volta lá que não vai derreter, que vai absorver a energia do sol? Que tipo assim, é um bagulho da hora, é bonito, mas como é que vai fazer isso aí? Existem outros exemplos, como o cérebro de Matryoshka, que é uma variação da esfera de Dyson, sendo um computador que se utilizaria da energia do Sol projetado para fazer cálculos extremamente complexos e armazenar grandes quantidades de informações, além de rodar uns jogos em 120 FPS, talvez. E também temos o conceito O jogo vai. Será que vai rodar Doom? Se rodar Doom já tá servindo já. Vou mandar um PC com Doom pros alienígenas jogar. do disco de Alderson, que seria uma estrutura em formato de disco construída em torno do Sol, podendo ser um local para comportar vida, e dado ao seu tamanho, provavelmente trilhões de pessoas poderiam viver no disco. Agora, só tenta pensar o quanto custaria e quantos recursos seriam necessários para de fato construir essas coisas. Não, ia ser baratinho, pô. Um metal que não fosse derreter lá do lado do sol. Putz, nossa Deus. Coisa mais barata. Você vai achar ali na casa de variedades ali. Vai ter uma panela desse metal aí, fica tranquilo. SWIPS 11. Esse é o nome dado a um exoplaneta que orbita a estrela que tem essa nomenclatura, que é considerado o exoplaneta conhecido mais distante da Terra, separado de nós por cerca de 27,7 mil anos-luz. Ele, assim como outros dois planetas conhecidos nesse sistema, é considerado um gigante gasoso, bem parecido com Júpiter, sendo considerado um Júpiter quente, já que esse planeta em particular tem uma órbita bem pequena, ou seja, ele está bem perto do seu Sol. Os planetas desse sistema foram descobertos em 2006. Mas é claro que existem planetas muito mais distantes do que esse. O problema é que é muito difícil identificar planetas fora do sistema solar. E falando da estrela mais distante, nós temos o astro que ficou conhecido como Eриандел, tendo como seu nome oficial WHL0137-LS. É dito que a luz dela que foi capturada foi girada no que se acredita ser os primeiros bilhões de anos do universo, quando a Terra nem existia ainda. Se acredita que Eриандел era uma estrela massiva classificada como uma estrela tipo B, 1 milhão de vezes mais luminosa do que o Sol. E a estrela está localizada dentro de uma galáxia conhecida como Sunrise Arc, que está a incríveis 12,9 bilhões de anos-luz da Terra. Para chegar até ela, teria que se viajar na velocidade da luz por basicamente a idade do universo. E ela foi apelidada a partir de um personagem dos escritos de Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis, sendo um personagem que aparece no seu livro póstumo, Silmarillion. E ela foi inicialmente descoberta em 30 de março de 2022 pelo telescópio Hubble. Não, e Tolkien tá em tudo, né? O cara é o cara mesmo, velho. O cara é, tipo, toda hora sendo referenciado em tudo quanto é tipo de planeta. Acha um planeta novo. Qual que é a página lá? Abre a página 72 do livro do Tolkien aqui. Abre aí. Ó, inclusive vou mostrar um negócio pra vocês, calma aí. Então, né, rapaziada, esse Tolkien tá em tudo, né? Esse Tolkien aqui, ó, tá em tudo, né? Ó, meu Deus do céu. Não gosto dele, não gosto. Porém, a fotografia que temos dela foi tirada pelo James Webb, e ela é esse pequeno ponto vermelho nesse traço também vermelho que é quase imperceptível. Esse traço, inclusive, é a galáxia em que ela está localizada. Cara, mas não dá uma agonia em vocês também pensar que vocês são só, tipo, literalmente
um pontinho no meio do nada, no meio do nada, do nada, do nada, do nada, do nada, do nada, nada do universo. Tipo, você faz parte de uma galáxia, de um sistema solar que tá dentro de uma galáxia, e num planeta que tá dentro de um sistema solar, de um país que tá dentro de um planeta, de um estado que tá dentro do país, de uma cidade que tá dentro de um estado, não sei o quê, e você tá se importando muito com o que vão pensar depois de você mandar eu te amo pra Maria Joaquina no seu WhatsApp, mas tudo bem. De novo Os essa foto. maiores e mais antigos planetas e estrelas. E ainda continuando em um tópico parecido com o anterior, temos os Gente, tô muito maiores e mais gripado, meu antigos Deus. planetas conhecidos. O que é oficialmente considerado o maior deles é o exoplaneta gasoso com a nomenclatura HATP. Nossa, velho, parece um. Sei lá, velho. Que textura desse planeta aí. Parece, sei lá, mano, caldo de miojo, mano. Caldo de miojo. Não parece um miojo. Um caldo de miojo que deu errado, tá ligado? Um angu. Parece um angu, velho. O cara tá fazendo angu ali no planeta, meu Deus do céu. 67b, que está localizado a 1.200 anos-luz da Terra Textura e orbita a feia, sua estrela rapaz. tipo F, a HATP67, a poucos milhões de quilômetros de distância, fazendo ele também ser considerado um Júpiter quente, tendo mais que o dobro do tamanho de Júpiter, tendo mais especificamente 2,85 vezes o diâmetro do maior planeta do Sistema Solar. Existem alguns outros candidatos ao maior planeta conhecido, porém não se sabe se eles são realmente planetas ou um tipo de objeto astronômico conhecido como anã marrom, que é algo que está entre um planeta gasoso e uma estrela. E no caso do exoplaneta mais velho, temos o astro com a nomenclatura PSR B1620-26b, uma legítima sopa de letrinhas, localizada na constelação de Escorpião, a 12.400 anos-luz da Terra, e se acredita que ele tenha cerca de 12,7 bilhões de anos. Ele foi descoberto em 1993 e parece que a sua órbita ao redor do seu Sol dura cerca de 100 anos terrestres. E agora falando das estrelas, Cara, eu acho legal ele falar esses negócios de anos-luz, os terrestres, eu não sei o que, quantidade, mas eu realmente, mano, com todo respeito, fico. Ah, uhum, ó, é, 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 ó, aham, 329 bilhões de anos-luz, ó, é. Aham, é. Com todo respeito, não entendo essas comparações, não. Eu só entendo, tipo assim, ele tá falando muito tempo, muito longe, tá ligado? É isso aí, muito tempo, muito longe. É isso que eu entendo. maior é uma estrela chamada WOHG64, uma supergigante vermelha localizada na Grande Nuvem de Magalhães, na constelação Dourado, a mais de 160 mil anos-luz daqui, tendo um raio de mais de 1.500 vezes maior do que o Sol. Mas é difícil falar qual é a maior estrela conhecida, Meu já que, pelo Deus. menos eu, não encontrei nenhuma informação concreta sobre isso. A que eu acabei de falar parece que foi descoberta bem recentemente, então a gente não sabe muito sobre ela. Mas falando de outras que são candidatas à maior estrela que conhecemos, temos a que já foi considerada maior, a UY Scuti, além da Stephenson 218. Mas falando da estrela mais antiga, é uma estrela que está relativamente perto da Terra, estando a 200 anos-luz daqui e descoberta há bastante tempo até, em 1912, sendo ela a HD 140283, conhecida popularmente como a estrela Matusalém, justamente pela sua idade, já que, segundo medições, ela foi formada entre 12 a 13 bilhões de anos atrás, praticamente junto com o surgimento do universo. O Grande Atrator. Esse é o nome dado a uma localidade no universo onde, por algum motivo, diversas galáxias, incluindo a Via Láctea, estão indo em direção a ela. O Grande Atrator é considerado uma anomalia gravitacional, que foi descoberta na década de 70. As galáxias se aproximam dele em uma velocidade de 6.000 km por segundo, sendo que é dito que mesmo que essas galáxias estão indo em direção a essa anomalia, pelo menos a Via Láctea nunca vai chegar nem perto dele, já que o universo possivelmente vai ser destruído antes graças à energia escura, que também é um grande mistério. Que bom, né? Vai ser destruído antes. Que legal.
Nossa, que felicidade. Nossa galáxia levaria muitos bilhões de anos para chegar até o grande atrator, que está a Oh, mais ou que menos legal, 200 milhões de cara. anos-luz da Terra. Localizado em um super aglomerado de galáxias conhecido como Laniakea, mas ainda os astrônomos não têm muita certeza do que o grande atrator realmente é. Planetas toroidais. Esse é um tipo hipotético de planeta que nunca foi observado, porém existe uma minúscula possibilidade de um planeta assim realmente existir. A partir desse nome você talvez não consiga imaginar como seria um planeta toroidal, mas se eu te falasse em um planeta em formato de rosquinha, fica muito mais fácil. Sim, existe a ideia de que em algum lugar do universo exista um planeta que tem um oco no meio dele, como essas imagens mostram. Porém, encontrar um planeta assim no universo é considerado quase impossível, mas não completamente. E com certeza existe alguma teoria da conspiração por aí que diz que a forma real da Terra é essa aí. A terra não é plana, não é oca, é uma cumbuca. Criptoastronomia. E um tópico muito relacionado ao anterior é a criptoastronomia. Todo mundo conhece a criptozoologia, que é o estudo de criaturas que não têm a sua existência confirmada pela ciência. E a criptoastronomia tem essa mesma proposta, mas falando especificamente de astros que não se tem a confirmação que ele realmente exista. Um dos exemplos são os planetas rosquinhas mencionados anteriormente, mas também astros que foram imaginados na antiguidade que não realmente existem, como é o caso de um objeto nomeado como Fogo Central, que estava presente no sistema astronômico pitagórico, e seria um astro invisível que tanto a Terra, a Lua e o Sol orbitariam. Esse sistema foi desenvolvido no século 5 a.C. e atribuído ao filósofo Filolau de Crotona. E também, dado ao nosso conhecimento limitado em relação a exoplanetas, se especula a existência de vários tipos de planetas que ainda não foram confirmados, Tá, como mas por especulado em base do que, basicamente? Tem algum fato, algum registro que fala, olha só, é por causa disso aqui? Não, é literalmente. Ah, eu acho que existe, né? Eu acho que tem. Acho que tem. Tem isso aí. Hum, Sei lá. exemplo, um planeta completamente coberto por um deserto de areia, assim como o planeta Arrakis de Duna ou Tatooine de Star Wars. Há até um planeta inteiramente coberto por um oceano sem nenhuma ou poucas porções de terra, assim como o planeta de Subnáutica. E além destes, algo que também pode ser inserido na criptoastronomia é a ideia dos buracos brancos, que seriam o oposto dos buracos negros, sendo uma região do espaço que, ao invés de atrair matéria para dentro dele, a matéria e radiação seria expelida dos buracos brancos. Mas ao contrário dos buracos negros, a existência dos buracos brancos nunca foi confirmada oficialmente. Tá, J1407b. Esse é o perigo. nome de um suposto planeta que é frequentemente referido como Super Saturno. Já Você é é louco. especulado que esse planeta tenha anéis 200 vezes maior do que os anéis de Saturno, que se estendem por cerca de 180 milhões de quilômetros. Não se É um sabe disco de exatamente vinil, se esse velho. Você objeto é louco. astronômico é de fato um planeta ou um anã marrom, mas ele de qualquer forma ainda chama atenção pelo tamanho dos seus anéis, sendo algo até o momento único, que está a mais de 400 anos-luz de distância da Terra. Hércules Corona Borealis. Hércules Corona Borealis, ou a Grande Muralha Hércules Corona Borealis, é o nome da maior estrutura do universo conhecido, sendo uma série de galáxias intercaladas por vazios cósmicos que se estendem por mais de 10 bilhões de anos-luz em sua maior dimensão, e cerca de 7 bilhões de anos-luz na outra. Ela foi descoberta em novembro de 2013, através do mapeamento astronômico de explosões de raios gama, e o seu nome vem das constelações onde ela pode ser encontrada, sendo elas as constelações de Hércules e a de Corona Borealis. Novamente, ir de uma ponta a outra dela na velocidade da luz demoraria quase a idade do universo. Ah, A rapidão. teoria da Floresta Negra. E agora Ah, chegou no que eu falei aí, ó.
Voltando a falar do paradoxo de Fermi, temos uma das teorias que tentam explicar o fato de não existir evidência de vida Eu falei, não falei? Eu falei que eu falei. Se eu não falasse que eu falei, eu não falei que eu falei. alienígena, sendo ela uma das mais assustadoras. A hipótese da Floresta Negra diz que o espaço Nossa, vai ser muito engraçado se ele literalmente acabar de me. Tipo, sei lá. Eu falei uma coisa e ele falar totalmente outra coisa. isso pode ser considerado um ambiente hostil por civilizações avançadas, assim como uma floresta escura pode ser perigosa para nós. Então, assim como uma floresta escura, não é muito prudente fazer barulho ou chamar atenção em um ambiente que você não conhece muito bem e pode ter coisas escondidas lá que podem literalmente te matar. Logo, partindo desse tipo de pensamento, essas civilizações não se revelariam com medo de uma outra possível civilização atacá-las. Afinal, nesse conceito, não valeria a pena poupar uma civilização que poderia, em algum momento no futuro, evoluir tecnologicamente e não ter o mesmo tipo de piedade que você teve com ela. E há quem diga que deveríamos fazer o mesmo porque existe a possibilidade do nosso primeiro contato com uma civilização extraterrestre também ser o último. A hipótese da Floresta Negra foi bastante popularizada pelo livro O Problema dos Três Corpos e as suas sequências, que lidam com o universo onde justamente essa hipótese é posta em prática. Tá, eu tô certo, mas também não tô certo. Eu tô errado, mas também não tô errado. Entendi. Então eu acho que é isso. Esse foi o tão Cara, bom esperado vídeo. iceberg do espaço. Bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo. Vão lá depois no canal dele lá, se vocês quiserem dar um like, se inscrever. Eu vou tentar trazer mais vídeo de iceberg. De preferência de assuntos que eu domine um pouco mais, porque nesse iceberg eu fiquei meio perdido. Eu não conheço muito esses temas, tipo, não sei o quê. Mano, eu só entendi muito longe, muito distante. Então eu realmente não tive muito o que falar. Mas dê uma olhada depois nos canais lá do CNMD. Se vocês quiserem me sugerir algum vídeo para eu poder assistir, pode sugerir. É, conforme o tempo for passando, se vocês quiserem me enviar uma mensagem lá pelo Instagram, lá pelo meu TikTok, qualquer lugar assim, me recomendando algum vídeo para assistir, pode me recomendar lá que eu vou tentar dar uma assistida, tá? E é isso, por hoje é só. Me perdoe um pouco minha voz, o meu estado de saúde, não tô muito bem. Mas eu vou continuar trazendo vídeo pra vocês, porque eu vou tentar manter a frequência de pelo menos um vídeo por dia. Muito obrigado, tenham um ótimo dia e tchau, tchau pra vocês.